Então se inscreve aí, comenta aqui no vídeo, ajuda a gente e me segue lá no Instagram. Em algum momento do gráfico você pode encontrar um ativo dentro de uma região onde ele fica preso aparentemente dentro de um retângulo, onde ele não tem muitos movimentos e ele fica em lateralidade. É quando o preço ele fica entre suporte e resistência e ele não consegue romper aquela região. Esses momentos podem ser muito interessantes para fazer trades caso o tamanho desse movimento seja interessante, caso exista uma certa distância entre o suporte e a resistência. Você pode comprar embaixo e vender ali em cima. Mas caso esse movimento seja muito curto, isso geralmente é uma situação onde não é muito interessante fazer operações dentro do mercado. Então o mercado lateral geralmente não é um mercado interessante para se operar. Mas é certo que em algum momento essa lateralidade e esses suportes e resistências vão ser rompidos. E já já a gente fala sobre esses rompimentos. Agora vamos falar sobre figuras gráficas. Figuras gráficas são padrões de comportamento de preço que deixam visivelmente uma figura dentro do mercado. Isso é algo muito interessante, pois quando você identifica uma figura gráfica, são excelentes sinais de entrada e saída de uma operação. Você pode fazer muitos trades usando apenas figuras gráficas e você encontra isso no gráfico a todos os momentos e em todos os tempos gráficos. Em cada figura gráfica existe um padrão de entrada e saída dentro de um ativo. Se você é iniciante, pode ser meio difícil para você conseguir identificar aquilo no gráfico no momento, mas com prática você pega o jeito. Para te dar um exemplo, uma figura gráfica muito comum, utilizada e conhecida dentro do mercado se chama topo duplo, onde o preço ele vem de uma tendência de alta, forma um topo e ele segue fazendo topos e fundos mais altos, só que em um determinado momento ele não consegue formar um novo topo, bate no seu topo anterior, ele forma um topo do mesmo tamanho ou um pouco inferior e ele volta a cair. Esse é um padrão, uma figura gráfica de queda. Fazendo análise desse padrão, existe uma forte chance desse ativo reverter a sua tendência e começar a cair, uma vez que ele não conseguiu fazer um novo topo e fez um topo mais baixo ou do mesmo tamanho, mostrando assim que existe uma grande quantidade de vendedores naquela região e que o ativo e os compradores estão perdendo a força. Quando esse padrão se forma, muita gente acha que o momento certo da entrada é na formação desse topo e fazer uma operação de venda ali em cima, quando na verdade o melhor momento para entrar nesse padrão é no rompimento da base desse topo duplo, que é essa linha aí embaixo. Então, o momento de entrada seria no rompimento. Assim como esse padrão gráfico de topo duplo, também existe o fundo duplo, onde o ativo ele forma um fundo, ele vem de um padrão de queda, forma um fundo e na hora de cair ele falha em formar um novo fundo e ele começa a subir. É muito comum que o ativo pare de cair e comece a subir após fazer esse padrão. E você também pode fazer a entrada no rompimento desse topozinho aqui em cima. Assim como esses padrões gráficos bem simples, existem vários outros padrões gráficos que são muito mais complexos e outros nem tanto. São muitas e muitas figuras gráficas que existem dentro do gráfico. Eu não vou citar todos aqui nesse vídeo, mas quem é aluno meu já aprendeu as principais e mais interessantes figuras para se operar dentro do mercado. Quanto mais familiarizado você estiver com as figuras gráficas, mais oportunidades você vai encontrar para fazer trades dentro do mercado. Eu explico tudo mais lá dentro do meu treinamento Trader Academy para os meus alunos. Vale ressaltar que análise técnica não é um padrão de ciência exato, eu já falei isso anteriormente. Pode acontecer também desse padrão gráfico começar a se formar e não concluir a sua formação e terminar seguindo a sua tendência. Isso é muito comum. Só porque você encontrou não significa que de fato aquilo vai se concretizar. Você deve junto também analisar outras informações do ativo como tendência e os outros tempos gráficos. Mas como eu disse, tudo isso são padrões, então é muito comum que esse padrão aconteça e continue se repetindo dentro do gráfico. E bom, agora precisamos falar sobre rompimentos. Suporte, resistência, linhas de tendência, figuras gráficas, todas elas podem e vão ser rompidas em algum momento. Afinal, o preço ele não fica preso em uma caixa eternamente. Uma hora, os compradores ou vendedores vão ter força para romper aquele padrão e continuar a tendência daquele ativo. Isso significa que em algum momento você vai entrar em um suporte fazendo uma compra esperando que o ativo suba e o ativo vrum, passa direto e você perde dinheiro. Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, Paulo. Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí, ó. Uma hora sofrida na vida do cara. Então todo padrão em algum momento ele vai ser rompido, mas como identificar um rompimento dentro do gráfico?